Então, Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos membros e disse: Homens de Atenas, vejo que todos os aspectos de vocês são muito religiosos, pois, enquanto andava pela cidade, reparei em diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. E esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra. Não habita em templos feitos por mão de homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá a vida e o fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. O seu propósito era que todas as nações buscassem a Deus, e tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendentes dele, e por isso, verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, nem prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca das coisas, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, e por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Quando ouviu Paulo falar de ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns ajuntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho, e uma mulher chamada Damares, e alguns outros. Amém. Eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor, declarar que estamos felizes. Estamos aqui na casa do nosso irmão Breno, da nossa irmã Paola. Estou com o Tom. Nós juntos servimos a Deus na igreja O Brasil para Cristo, né? Eu sempre uso essa expressão, servimos a Deus. Por quê? Porque nós temos um entendimento que é necessário hoje, né? É necessário termos um lugar para comungar e para ter comunhão uns com os outros. Este lugar nós chamamos de igreja, de templo, mas não que seja necessariamente estarmos dentro de um templo para termos comunhão uns com os outros. Mas nós não acreditamos também que a igreja prova que alguém é crente, porém acreditamos que sem a igreja, o crente, que é verdadeiro cristão, que ama a igreja do Senhor, nós acreditamos também que sem a igreja o crente esmorece. E estamos aqui para compartilhar um pouco com você a palavra do Senhor e falar um pouco sobre esse evangelho que é lindo, que é maravilhoso, né? Nosso amigo Tom acabou de ler aqui um texto que fala a respeito de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Quem sabe no próximo vídeo nós vamos estar falando um pouco sobre esse homem chamado Paulo, um homem que, na verdade, o Novo Testamento, a sua maioria tem os seus escritos relatando as suas experiências, relatando, sabe, o seu desejo e o amor que ele tinha de propagar e de anunciar o evangelho. E aqui, Tonzão, nós lemos a respeito de Paulo em uma das viagens que ele vai para a Grécia, lá nos gregos, onde naquela época era o berço de todas as coisas do conhecimento. Mas o que nos chama a atenção é que Paulo, ele está ali buscando uma ocasião para compartilhar o evangelho, para compartilhar a Cristo. Aí Paulo chega diante de um lugar onde havia vários altares, vários deuses, mas como ele sempre pedia, né, aos irmãos para que Deus pudesse lhe abrir uma porta. Ele sempre falava: orem para que Deus me abra uma porta. E quando ele fala para que Deus me abra uma porta, ele fala a respeito de uma porta no que diz respeito a anunciar o evangelho. E eu conversando com o Tom, e alguns versículos nos chamou a atenção. É quando Paulo começa a responder e dar resposta, né, aos gregos concernente a um altar que ele observou. E o interessante é que está lá escrito, tem vários altares, mas tem um que chama a atenção de Paulo, e ele usa essa ocasião para anunciar a respeito de um Deus poderoso. E o altar dizia: este altar é dedicado a um Deus desconhecido. Tonzão, e aí, o que é que você tem a falar a respeito desse texto, meu lindão? A sabedoria de Paulo ao chegar em Atenas, né, e ele fazer essa exposição.
que ele resume em poucas palavras a mensagem de Deus. Que ele criou os céus, que ele criou a terra, e fala que ele criou o ser humano com um propósito. Esse propósito qual é buscar a presença de Deus, buscar a Deus. É engraçado que em um país onde esse Paulo tá, que é a Grécia, o pastor falou que é o berço de várias religiões e filosofias e tal. Nós vemos que ali ele aproveita dessa oportunidade para falar de alguém que realmente fez algo concreto, que é a criação, e algo concreto que é o buscar o suprimento do homem, de cobrir aquele vazio que todo homem tem. E ele fala que o ser humano ele foi criado com esse propósito de buscar a Deus, de se achar em Deus. Um pouco mais à frente no versículo vai dizer que por meio dele nós vivemos, nos movemos. Tanto que o homem ele tem essa necessidade de ter Deus em si para fazer as coisas acontecerem ao redor de si. Certo? Certo. Mas o que eu acho legal, Tom, é que Paulo ele se depara aqui com vários ídolos, né? E todas as pessoas que servem a ídolos, elas servem com o interesse sempre de um retorno, sempre de algo em troca. Quando você vê as pessoas sacrificando, geralmente eles sacrificam aos seus deuses que ele não tem como assim um Deus vivo, mas ele tem no sentido no que diz respeito ao dar para receber. E Paulo chega já quebrando tudo. Ele fala assim, olha, o Deus que eu quero apresentar a vocês, ele é um Deus que ele primeiro não cabe em templo feito por mãos humanas. Aí depois ele fala, e ele não é servido por mãos humanas. Então, a nossa visão, quando nós temos a visão de igreja, nós não temos uma visão, irmãos, de igreja como um templo em si. A nossa visão de igreja é uma visão de igreja universal, aonde a igreja é estabelecida por Cristo, tanto no Brasil, quanto na América, quanto até mesmo na Ásia, em todo lugar do mundo. Mas algo me chama a atenção quando Paulo fala assim, olha, ele não é servido por mãos humanas. Então, o que Paulo viu? Paulo viu, primeiro, os templos, Paulo viu os ídolos e viu os homens servindo aos seus ídolos. Aí Paulo começa a falar assim, dizendo, olha, esse Deus fez tudo. Ele não habita em nada feito por mãos humanas e ninguém consegue servir com as suas mãos. Ao contrário, é Ele que supre, é Ele que dá vida, é Ele que faz. E o que me chama a atenção, como o nosso irmão Tom fala, é a respeito da oportunidade que esse homem tem. Ele aproveita uma oportunidade, sabe, para desmistificar algumas coisas. E nós não estamos aqui para fazer com que você conheça um Deus como um ídolo. Porque Deus não é um ídolo, Ele é o Senhor, sabe? Pessoas que servem a Deus com sacrifício, geralmente tem Ele como seu ídolo. Porque as pessoas o sacrificam para receber. E nós entendemos que hoje não há necessidade mais nenhuma de sacrifício. Por que não há? Porque o sacrifício já foi feito, o preço já foi pago, sabe? Então Paulo está falando assim, ó, você não precisa mais fazer mais nada. Porque agora eu quero apresentar a você um Deus que enviando o seu filho foi cumprida todas as exigências. Então eu fico olhando essa palavra, às vezes me dá vontade de falar algumas coisas com relação à nossa atualidade, aonde, Tom, nós observamos que em vários lugares as pessoas usam a pessoa certa, que usa que é Deus, mas as pessoas, em vez de levarem as pessoas a simplesmente ter Deus como seu pai, porque pai se serve com honra, deuses se servem com sacrifício. E Jesus, ele veio revelar justamente esse Deus criador dos céus e da terra, mas como verdadeiro pai. Então, nós vamos observar que nos evangelhos, Jesus, ele começa a quebrar algumas coisas. Ele começa, sabe, a trazer um novo entendimento com relação às escrituras. Não que ele esteja anulando o que está escrito, mas trazendo uma nova interpretação no que diz respeito àquilo que o Senhor permitiu que fosse escrito no Velho Testamento. Então nós temos no Velho homens que realmente cumpriam rituais, cumpriam, sabe, seus ritos, eram dotados de tantas coisas. Mas aqui Paulo, ele começa a trazer um evangelho simples, um evangelho que traz libertação, que traz salvação, que traz cura e que é capaz de suprir todas as necessidades dos homens.
sem que haja uma necessidade do homem se sacrificar em alguma coisa. Então eu vejo aqui, Tom, o nosso amado Paulo falando a respeito dessas coisas, e o interessante, nós estávamos pensando junto a respeito da oportunidade que Paulo encontra. E é isso que muitas das vezes, Tom, a pessoa que está nos ouvindo necessita, né? Como compartilhar o evangelho? Você tem que aproveitar todas as ocasiões possíveis. Você pega ônibus, você no seu trabalho, você na sua escola, sabe? Você com sua vizinhança. Paulo, ao mesmo tempo que ele estava em Atenas, Tom, ele estava antenado e buscando a Deus uma brecha. Como compartilhar, como fazer essas pessoas pararem para que eu possa chegar até eles com o evangelho. Sim. E às vezes nós vemos pessoas que ficam estagnadas, não sabem o que fazer em relação ao evangelho, porque não sabem nem o que falar. Não sabem. E Paulo nos dá uma lição. Ele é interrogado sobre a pregação dele e ele já fala da criação, do propósito e tal. E o interessante é que ele, em poucas palavras, ele já anuncia Jesus. Ele já fala de uma ressurreição, de Deus que enviou seu Filho e que no terceiro dia, após ser morto, ele ressuscita. Então Paulo ele já nos dá o caminho, ele já nos direciona no que nós devemos falar quando nós temos essa oportunidade. Porque muitos de nós, pastor, às vezes não pede oportunidade para Deus porque não sabe nem o que falar e nem como falar. Entendeu? Mas Paulo ele nos ensina isso. Ele já pega, ele já fala, ó, por meio de um só homem, Deus criou todas as nações, mas por meio de um só homem, Ele nos deu o direito de ter comunhão com Ele, já nos deu o direito de viver junto com Ele, de poder se aproximar de Deus, de querer ter mais de Deus. E o que nós precisamos ter no nosso coração para passar às outras pessoas é a palavra do Evangelho. De um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Ele deu tudo que Ele tinha de melhor. Ele não pegou algo abaixo, algo inferior. Ele não pegou qualquer anjo, não. Ele pegou um filho. Ele se despiu da sua glória. Lá em Filipenses 2,5 vai dizer que ele se despiu da sua glória. Ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou, ele se humilhou até pagar o preço de morte e preço de cruz. Então, essa é a mensagem que nós devemos levar quando temos essa oportunidade. E o apóstolo Paulo, ele não hesitou em dizer isso. Ele, como um bom evangelista e como um bom exemplo também para nós cristãos, é que nós devemos carregar essa mensagem a todo lugar que nós formos. A qualquer lugar que nós pisamos, as pessoas que nós encontramos, nós temos que levar essa mensagem. Que existe um Deus, que esse Deus nos ama e que Ele quer ter intimidade com nós. Essa palavra que nós lemos aqui, Paulo ele vai dizendo que até mesmo tateando nós podemos encontrar, porque esse Deus não está longe de nós. Eu acho isso incrível, porque Deus ele supre em nós todas essas coisas, cara, que nós não precisamos se matar para achar Deus, não. Quando você fala, Senhor, eu quero te conhecer, você não, às vezes não vai nem para uma igreja, às vezes você nem conhece algum crente. Mas quando você fala, eu quero conhecer esse Deus que criou os céus, a terra, que diz que me ama, que enviou seu Filho no mundo, eu quero conhecer Ele. Eu tenho certeza, pastor, que Deus ele abre logo uma porta para nós encontrarmos Jesus e encontrar Deus. Tanto em outras pessoas como em instituições, enfim. Isso é verdade. E eu quero falar para você, irmãos, que eu sirvo a Deus como um pastor desde 2002. E uma coisa que eu nunca fiz foi apelo a ninguém. Por quê? Porque eu acredito que todas as pessoas, realmente, quando ela fala que acredita em Deus, eu acredito que realmente elas acreditam em Deus. O que falta para elas é o conhecimento de Cristo Jesus, sabe? Então todo mundo crê em Deus, mas crê simplesmente por ouvir falar, mas não por ter uma experiência pessoal com esse Deus. E o nosso intuito é levar você, sabe, a romper esse limite de simplesmente acreditar na sua mente, mas ter uma experiência ao ponto de verdadeiramente viver a presença de Deus, viver, sabe, a vida do Evangelho. Então eu quero falar para você que existe um Deus que tem poder de ir aonde você não pode ir, de fazer o que você não pode fazer, de tocar aonde você menos espera, porque Ele é vivo, Ele é vivo. Paulo se deparou em lugares onde tinha muitos ídolos, mas personagens criadas por homens, ou até mesmo, quem sabe, até personagens humanas, mas eram humanas, não era um Deus vivo.
Um Deus que realmente pode fazer as coisas acontecer. E a salvação hoje está batendo na sua porta. A salvação tem um nome, essa salvação chama-se Jesus de Nazaré. Eu acredito que na sua mente você tem ciência de Deus, mas Deus não está muito longe de você. Mas Deus quer ultrapassar isso. O Senhor quer descer mais um pouco. O Senhor quer descer 2 palmos da sua mente. Então, se você colocar agora 2 palmos da sua mente em direção ao seu peito, você vai entender que a distância de Deus para o seu coração é 2 palmos. Então tira ele da sua mente, ultrapassa e rompe com algumas coisas, deixa ele chegar ao teu coração e você verá a bênção de Deus fluir da sua vida. Não é verdade, Tom? É isso aí. Então que Deus te abençoe. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Se precisar de ajuda, de um auxílio, de um aconselhamento, se tiver alguma dúvida com relação ao Evangelho, entre em contato conosco. Nós vamos estar procurando sempre trazer uma resposta ao teu coração. E aí estamos prontos, servindo a Jesus. O Evangelho é simples, é nós. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Um prazer estar com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.